Nesse vídeo eu vou mostrar a prática da gestão emocional da maneira que eu ensino aqui no canal. Nós vamos aplicar o modelo APC para a minha própria vida e até o final do vídeo você vai ganhar 3 exemplos de como eu desafiei pensamentos insalubres e dessa maneira mudei, gerenciei as minhas emoções num momento muito sensível da minha vida que foi a recém-chegada da minha filha Sofia. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você é novo e ainda não está inscrito, inscreva-se para receber futuros conteúdos. Esses conteúdos estão baseados em abordagens desmistificadas, científicas e estão ficando longe daquelas modinhas que prometem resultados rápidos ou imediatos. Nós estamos aqui criando crescimento permanente para você, seus liderados, sua família, etc. Meu nome é Svetlana Samoilenko, eu sou ucraniana, morei no Brasil por 8 anos e hoje moro aqui no Japão. Faz 14 anos que eu estou aplicando a ciência de psicologia e também andragogia, que é aprendizado ou ensino para adultos, na minha prática. Com mais de 6.000 horas de processos individuais e mais de 4.000 horas de palestras e treinamentos em grandes grupos, eu tenho aplicado os conceitos e eu tenho obtido resultados incríveis para meus clientes. Você também pode ter esses resultados palpáveis na sua vida. Você também pode viver com gestão emocional, que é desmistificada, que é sólida, que produz realmente aquele equilíbrio que você deseja. Então, seja muito bem-vindo e nós vamos para os 3 exemplos que eu preparei para você. Antes de eu contar sobre os meus pensamentos, eu queria colocar aqui uma observação. Eu vou usar o modelo APC para entender o que aconteceu para mim e para explicar isso para você. Se você ainda não conhece o modelo APC, vale a pena conhecer. Aqui vou linkar, aqui no cantinho vai aparecer aquele anúncio e também na descrição do vídeo vai ter o link para o playlist que eu tenho aqui no meu canal, inteirinho falando sobre gestão emocional e apresentando o modelo APC. O modelo APC, gente, é baseado na psicologia cognitivo-comportamental, que hoje é uma das ferramentas, uma das abordagens mais eficazes que nós temos no tratamento de depressão, ansiedade e transtornos comuns relacionados a eles. Esse modelo tem se mostrado extremamente robusto em várias culturas, com diferentes idades e diferentes grupos de pessoas. Então, antes de mais nada, descrevendo o cenário que nós encontramos aqui. Nós chegamos no Japão em dezembro, então faz pouco tempo que estamos aqui. Eu não falo a língua ainda. O hospital não fala a minha. E durante a pandemia, as restrições aqui ficaram extremamente rigorosas. Daniel, o meu marido, não conseguiu me acompanhar durante o pré-natal, ele não era permitido entrar no hospital junto comigo. Durante o parto, ele não seria permitido entrar também, ele só foi permitido entrar por 10 minutos e eles estavam ali com o relógio contando a hora que ela nasceu para ele segurar a bebê em seus braços. E depois do nascimento, o padrão de serviço médico aqui é para a mulher ficar no hospital por 6 dias, que é maravilhoso, incrível, porque a gente é tratada muito bem. Só que, devido à pandemia, também não tinha visitação nenhuma de ninguém de fora. O hospital conta com tradutores, só que os tradutores aqui trabalham dia útil. E claro, a minha sorte, a Sofia bateu na porta na sexta-feira às 4 horas da tarde. Então, lá estava eu, final de semana, sozinha, sem falar a língua e sem ter nenhum apoio de fora. Esse era o cenário geral. Agora eu vou contar para você como foi essa questão de trabalhar os meus pensamentos. O primeiro deles é o que eu chamo de queridinho. É o pensamento que tem raízes muito profundas, ele faz sentido dentro do meu próprio histórico e ele, mais uma vez, levantou a cabeça naquele momento. Esse pensamento é: eu tenho que fazer tudo sozinha. Agora, em primeiro lugar, eu quero que você entenda de onde vem esse pensamento.
Para mim, eu nasci num país ainda comunista, a Ucrânia. Eu cresci num país extremamente pobre, numa família extremamente simples. Os meus pais não tiveram as condições que eles gostariam de ter tido para prover o futuro para as filhas que eles gostariam. Então, eu realmente tive que fazer tudo sozinha. Eu queria estudar inglês, eu o fiz. Eu queria entrar numa escola particular, eu passei o exame por estudar dia e noite antes disso. Eu queria falar o inglês fluentemente. Então, participei de um intercâmbio onde o governo americano pagava para a criança ir para os Estados Unidos. Ganhei um espaço nesse intercâmbio. Realmente, todos os passos, depois disso, lá na faculdade, trabalhei para pagar a minha faculdade, não tinha a ajuda dos meus pais, da minha família, não tinha meios diferentes disso. Então, tudo que eu conquistei foi porque eu decidi, eu quis e eu fiz. Então, tenho que fazer tudo sozinha. Um dia era um pensamento motivador, era um pensamento bom, que realmente me permitiu a ter tudo aquilo que eu tenho hoje. Só que hoje em dia, onde eu tenho um marido que me ama, eu tenho pessoas que me apoiam, eu tenho condições financeiras, eu tenho uma vida diferente, esse pensamento não é válido mais. Então, quando ele vem hoje, ele é extremamente insalubre. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque as sensações, as emoções que ele traz são extremamente insalubres. São emoções como desapontamento, ansiedade, tristeza profunda e o sentimento de desamparo. Esses foram os sentimentos que eu senti quando durante o processo pré-natal e também lá no parto eu ficava ciente do pensamento queridinho meu, tenho que fazer tudo sozinha. Então agora eu vou contar para você como eu fiz o processo de desafiar esse pensamento. E aqui, olha só, um pequeno desvio para você entender o negócio. Algumas pessoas por aí prometem cura completa, prometem que você vai esquecer e nunca mais se lembrar de traumas passados, de coisas que te aconteceram. Gente, isso é mentira. Isso não é verdade simples assim, porque a tua mente não esquece aquelas experiências que foram colocadas lá sob pressão, sob estresse. Então, entenda uma coisa, gestão emocional é um processo longo onde você vai aprender a ficar ciente, a desafiar os seus pensamentos e a não deixar esses pensamentos tomarem conta. Então, na minha própria vida, alguns anos atrás, esse pensamento, eu tenho que fazer tudo sozinha, ele poderia causar um estrago muito grande antes de eu perceber que eu tive esse pensamento. Hoje, a diferença não é que esse pensamento foi embora, não existe mais. Ele está lá. Ele de vez em quando ergue a cabeça. A diferença é que isso acontece muito menos frequente e quando isso acontece, eu consigo identificar, ficar ciente disso diretamente no tempo real e eu consigo desafiar esse pensamento. Então, como que foi esse desafio? Quando a gente fala de desafiar o pensamento, existem 3 perguntas básicas que eu ensino para os meus clientes. Elas são: esse pensamento é verdade? Sim ou não? Esse pensamento é útil para mim? Sim ou não? Esse pensamento resolve o meu problema? Sim ou não? Então vamos olhar para esse meu pensamento. Tenho que fazer tudo sozinha. É verdade? Não é verdade. Por mais que houve restrições, por mais que a minha família não conseguiu estar comigo, o meu marido não conseguiu estar comigo, eu não estava sozinha. Eu conheço o meu marido. Ele tem sido um marido incrível para mim, ele seria um pai incrível para minha filha. Eu conheço a minha família, eu sei que eles estavam orando por mim, eu sei que eles estavam preocupados, eu sei que eles estavam ali e se pudessem fazer qualquer coisa diferente, ou seja, estar aqui comigo, estariam. Então não foi por escolha deles, eu sabia de fato, o fato era que não, esse pensamento não era verdade. Eu não estava sozinha. Eu não tinha que fazer nada sozinha.
Sim, naquele momento eu ficaria sem outras pessoas em volta. Porém, eu teria médicos, eu teria as enfermeiras, teria várias pessoas capacitadas para estar ali comigo naquele momento. Como resultado de desafio, eu formulei um novo pensamento. E esse novo pensamento é: eu tenho muitas pessoas que me amam. Eu não estou sozinha. Com esse pensamento, você pode imaginar como ficaram diferentes as minhas emoções. Eu fiquei mais confiante, eu fiquei mais positiva, eu fiquei mais empolgada com a chegada da minha filha e eu fiquei calma, me entregando na mão das pessoas que saberiam o que fazer, ou seja, vencemos um deles. Mas quando eu cheguei no hospital, eu tinha uma enfermeira que ficou comigo basicamente o tempo todo. E ela fazia todas as coisas que ela fazia com barulho. Se ela ia mover alguma coisa, era barulhento. Se ela sentava, era assim, de repente. Se ela me tocava, era muito forte, ela me pegava assim. E naquele momento de contrações, da bebê vindo, todo aquele estresse, primeira vez, eu não sabendo como lidar com aquilo, o meu pensamento que surgiu na minha cabeça é: ela é incompetente, não aguento mais ela. Eu fiquei ciente do pensamento que produziu a emoção de ansiedade, produziu a emoção de raiva em mim. Eu estava chateada, eu estava irritada com aquela enfermeira que não sabia fazer coisas de uma maneira calma, de uma maneira mais tranquila, sossegada. Eu fiquei ciente disso e eu fiquei ciente do fato que assim não ia dar. Assim ia ficar muito complicado para mim. Então, o que eu fiz? Eu escolhi a desafiar esse pensamento. Ela é incompetente, não aguento mais ela. Era verdade? Claro que não. Essa era a pessoa que era mais que competente para estar ali comigo. Muito mais que isso, veja só, eu tinha uma enfermeira comigo por 10 horas seguidas. Isso é incrível. Se não fosse por ela, aí que eu estaria sozinha naquele momento. Então, quando eu considerei a verdade da situação, eu me dei conta que esse pensamento não era nada útil para mim naquele momento e esse pensamento não resolveu o meu problema. O que eu fiz? Em primeiro lugar, desafiei o pensamento. O pensamento alternativo, saudável, então, foi: ela sim é a pessoa mais competente para estar comigo naquele momento. Eu não me conecto com o jeito dela, talvez em alguns momentos, mas isso é de menos, não tem problema. E eu posso resolver isso de uma maneira assertiva com a minha comunicação. Então eu pedi para baixarem as luzes, eu pedi para colocarem uma música diferente que estava me irritando, eu pedi para um silêncio maior, eu usei a minha comunicação para resolver a partezinha do estilo dessa enfermeira que estava me irritando. Mas isso somente foi possível porque o pensamento mudou e as emoções ficaram em equilíbrio. Eu fiquei mais calma, eu fiquei mais confiante e eu fiquei realmente mais assertiva naquele momento com ela. São 2 que foram vencidos. O terceiro pensamento foi o pior de todos. Foi muito ruim mesmo, então fique até o final para descobrir qual foi ele. Mas antes de falar sobre esse terceiro pensamento, eu gostaria de perguntar para você: e você já teve algum pensamento insalubre? Você já se deu conta de algum pensamento insalubre? Caso sim, deixe um like nesse vídeo, porque desse jeito eu vou saber que é relevante para vocês. Eu vou saber que esses conteúdos são conteúdos que ajudam e vou produzir mais. Mais que um like, você pode deixar um comentário. Coloque as suas perguntas, talvez compartilhe alguma experiência. Comigo eu respondo e vejo todos os comentários pessoalmente. E finalmente o terceiro não foi tanto um pensamento quanto um comentário do médico. Quando a Sofia nasceu, ela teve um probleminha de respiração e precisou limpar o narizinho e o sistema respiratório. Mas o médico, na minha opinião, sem qualquer necessidade, naquele momento disse para mim: se a gente não tirar ela de você agora, ela vai morrer. A sua bebê vai morrer.
Eu fiquei um tanto chocada naquele momento, que claro, no momento de completa exaustão física, emocional, daquela alegria e aquele medinho que a gente tem naquele momento de ver a bebê pela primeira vez, ouvir isso foi muito pesado. Realmente eu pensei que era completamente desnecessário, porque o problema não era tão grave e não foi como se fosse eu ia não deixá-los tirar a bebê de mim, não é? Então, naquele momento, quando eu ouvi aquela frase, eu fiquei ciente, e foi incrível ficar ciente disso naquele momento, de duas opções que estavam ali na minha frente. Uma opção: pegar aquela frase, tornar ela o meu próprio pensamento e imaginar como seria isso e ficar completamente destruída, ou pegar essa frase e desafiar ela já, lá de cara, e nem deixar ela virar um pensamento para mim. E foi essa segunda opção que eu escolhi. Então, naquele momento tão emocionante, eu mesmo assim me dei conta de que aquela frase ela não tinha chão, não era o meu problema que esse médico falou desse jeito. Poderia ter sido a questão da língua, porque ele falou em inglês comigo, o inglês não é a língua materna dele. Poderia ter sido um simples erro de comunicação, ele poderia ter tido um dia ruim, não era comigo aquele problema. Então, essa frase que poderia me destruir emocionalmente falando ali naquele momento e causar uma grande repercussão para o futuro também, eu simplesmente não permiti que aquela frase me impactasse. Então, claro que naquele momento eu fiquei irritada, eu fiquei um tanto chateada, mas eu não deixei que aquilo entrasse na minha cabeça, na minha mente e tirasse a paz e a alegria daquele momento de mim. O pensamento saudável daquele momento foi: a minha bebê está ok, eu ouvi ela, está tudo bem. Então, gente, esses foram os 3 exemplos de como eu consegui gerenciar as minhas emoções num momento bem sensível da minha vida. A questão não é as nossas emoções, a questão é os pensamentos que estão por trás das nossas emoções. Quando a gente fica ciente dos pensamentos, quando a gente sabe direcionar esses pensamentos, escolher os pensamentos verdadeiros, naturalmente as emoções vão seguindo, os sentimentos vão seguindo. Sentimentos que estão em proporção aos pensamentos e à realidade. Sentimentos que resolvem o problema. Sentimentos que resultam em comunicação assertiva ou talvez em limites saudáveis colocados ali naquele momento, mas mais que tudo isso, em resolução daquele problema. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Seguir o modelo APC na prática não é tão fácil. No momento, em tempo real, quando a emoção é grande, é forte, não é tão fácil. Isso requer um autoconhecimento bem afinado e isso requer também a habilidade de metapensamento. Isso significa pensamento sobre o que eu estou pensando, a interpretação do meu próprio pensamento em tempo real. Essas habilidades são aprendidas. Nós não nascemos sabendo gerenciar as nossas emoções. Mas as boas notícias é que você pode ainda aprender. Aqui eu tenho várias ferramentas para isso. Eu tenho 3 livros que eu escrevi sobre a gestão emocional, o link está na descrição. O meu site tem vários recursos e tem também a opção de você se inscrever na minha lista de e-mails. E também eu tenho a plataforma EAD completa que fala sobre a gestão emocional. Então você pode usar essas ferramentas para o seu bem-estar. E claro, você pode fazer inclusive um processo individual comigo. Se você quiser, é só entrar em contato lá pelo site. Um grande abraço e até o próximo vídeo.